História entediante para dormir. Por que era terrível ser um gladiador romano, e mais era um dia comum na Roma antiga, onde as ruas estavam preenchidas com o odor inconfundível de fumaça, palha úmida e, claro, o hálito de milhares que lutavam por um lugar ao sol. Você despertava todos os dias na sua cela apertada, e a luz do sol se filtrava através das frestas de madeira podre. As pulgas dançavam ao seu redor, fazendo uma festa improvisada sobre sua pele, enquanto você se espreguiçava, tentando sacudir o frio que insistia em morder seus ossos. Barulho de galo cantando. O despertador da sua vida era tão agradável quanto ser arrastado para uma batalha. Você se arrastava para fora do fardo de palha, sentindo as irritações daquele lugar apertado. Aquela cama envolta em sujeira não era exatamente a cama dos sonhos. E enquanto se espreguiçava, não podia evitar a certeza de que o cheiro de suor e fumaça só pioraria ao longo do dia. Ótimo! Mais um dia glorioso de gladiador, você pensava, enquanto se recordava das muitas tarefas que aguardavam sua atenção. A primeira era varrer o chão de terra, que já não era tão liso como antes, mesmo que nunca tivesse sido. Som de vassoura raspando na terra. Um exercício que, por algum motivo inexplicável, sempre parecia mais estressante do que enfrentar um leão faminto em plena arena. Depois de varrer, era hora de mexer o caldo que borbulhava em um caldeirão. Aquela maravilha culinária que provavelmente era um prêmio de consolação. O odor apimentado subia pelas suas narinas, misturado com a fumaça que se entranhava no ar. Enquanto mexia, você se pegava perguntando: esse será o meu jantar, ou estão tentando me envenenar mais uma vez? Silêncio 3 segundos. E assim, em um ciclo sem fim, você se via. E assim continua a rotina, imperturbável e monótona, enquanto o dia se alongava, criando sombras naquelas paredes de barro. E naquele momento, quando o calor do sol se tornava mais suave e as horas deslizavam lentamente, suas pálpebras começaram a pesar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio, como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um dia menos enfadonhado. O dia seguia seu curso habitual, na poeirenta Roma antiga, onde as ruas exalavam o aroma inconfundível de fumaça, palha úmida e o fedor característico de multidões lutando por destaque. Despertar naquela cela amontoada era como ser arrastado para um combate. Uma luz morna penetrava as frestas de madeira podre, enquanto as pulgas bailavam ao seu redor, apreciando a festa improvisada sobre sua pele. Barulho de galo cantando. Acordar para a vida de gladiador não era diferente de um empurrão em direção à morte. Você se arrastava para fora do fardo de palha. Uma cama que estava longe de ser um sonho. E enquanto se espreguiçava, percebia que o ar sufocante de suor e fumaça só pioraria ao longo do dia.
Mais um dia glorioso como gladiador. Refletia, cercado por tarefas que pareciam sem fim. Primeiro precisava varrer o chão de terra, que, na verdade, era mais um lamaçal do que qualquer outra coisa. Som de vassoura raspando na terra. Incrivelmente, essa tarefa sempre parecia mais difícil que enfrentar um leão faminto na arena. Depois, a obrigação de mexer o caldo que borbulhava numa panela despedaçada. Um aroma espesso e picante subia pelas suas narinas, misturado à fumaça que se infiltrava no ar. Durante essa infeliz atividade, não conseguia evitar a pergunta: esse será meu jantar ou apenas uma tentativa de envenenamento? E assim, seu dia se arrastava, dia após dia, perdido entre as sombras daquelas paredes de barro. Mas naquele momento, quando o sol começava a se apagar no horizonte e suas pálpebras ameaçavam se fechar, uma batida estrondosa ecoou no ar. Som de batida estrondosa na porta. O barulho era como um trovão rompendo a monotonia, e a porta se abriu com uma violência inesperada. Era um emissário, vestido com um manto de seda que cortava como uma faca a simplicidade da sua cela. O grande César exige sua presença, ele anunciou, os olhos reluzindo, com uma mistura de soberania e desespero. As palavras dele carregavam um peso que paralisou o ar. Você não é apenas um gladiador. O seu passado é mais complicado do que pensava. Enquanto o emissário falava, a poeira que envolvia o ambiente pareceu dançar ao redor de vocês, como um estandarte vibrante em meio a um mar de camisas pardas. O coração batia mais rápido, pulsando nas têmporas. Uma revelação quebra o seu mundo. Você era um filho perdido de um senador, um segredo que poderia abalar as estruturas da Roma antiga, e a vida que conhecia começava a desmoronar. Portanto, você não era apenas uma peça de sacrifício na arena, mas uma parte de um jogo de poder muito maior, frente a um perigo iminente que pairava sobre sua cabeça. Antes que pudesse processar as implicações daquilo tudo, uma sombra passou pela porta. Figuras encapuzadas, seus olhares penetrantes, selando seu destino. Eles vêm por você, sussurrou o emissário, com os olhos arregalados, enquanto o som de marradas de pés se aproximava. E assim, a linha entre sua antiga rotina monótona e um novo e aterrador destino se desfez. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Um segredo nas sombras. O emissário se afastou rapidamente, e você mal teve tempo para processar o que acabara de ouvir. A ideia de que seu passado estava entrelaçado como o de um senador, um homem de poder na Roma antiga, soava como uma piada de mau gosto. Mas as sombras do corredor pareciam ameaçadoras, dançando em um ritmo próprio, como se soubessem mais do que você. Som de passos apressados. Desviando de um pensamento muito conveniente, olhou para os encapuzados que se aproximavam. O âmago de seu ser começou a acelerar. Quem eram eles? Não pareciam a típica gangue de ladrões.
Algo naquela apresentação, nos olhos deles, indicava uma missão muito mais profunda e sinistra. Silêncio 3 segundos. Você foi envolvido por uma ansiedade inquietante. O emissário dissera que você não era apenas um gladiador, e agora sentia como se tivesse passado a vida sendo uma marionete em um teatro sombrio, onde todos conheciam o roteiro, menos você. Eles entraram, os rostos escondidos nas sombras de seus capuzes. Um deles fez um gesto com a mão, e o ar ao seu redor pareceu se condensar. O murmúrio das vozes ecoou como um segredo guardado. É hora de revelarmos a verdade. Um deles, com uma voz que soava como um sussurro mantido na escuridão, começou a falar. Você não está apenas destinado a lutar na arena, gladiador. Há algo muito mais importante a ser feito. Você carrega em seu sangue uma antiga linhagem, com raízes que podem mudar o curso da história. Som do vento batendo nas paredes. Seu coração disparava. Linhagem? Um tônus ancestral que pulsava em você? Quanta ilusão! A ideia de hereditariedade parecia uma piada, em meio à fumaça comum e à palha úmida. Mas havia algo naquele olhar que atraía, que fazia você ansiar por entender mais. A figura gesticulou novamente e uma luz dourada surgiu em seu punho. Que era? Um símbolo? Uma marca? Este emblema é a sua herança. É o sinal que não só você, mas todos nós, os relegados à poeira de Roma, precisamos. Seu passado é um poder que pode se erguer novamente. Acreditamos que você é a chave para a nossa libertação. As palavras encheram o ambiente de uma eletricidade palpável. O que era essa libertação? Do que você estava realmente a par? Enquanto a tensão carregava a cada segundo, uma onda de incredulidade se misturava à curiosidade. E antes que você pudesse digerir tudo isso, as figuras encheram o espaço, cercando você como uma tempestade iminente. Precisamos ir agora, sussurrou um deles, os olhos brilhando como brasas. E então a porta se abriu com um estrondo, revelando uma sala cheia de rostos conhecidos, gladiadores que haviam enfrentado os mesmos leões, mas que agora tinham uma chama de rebelião crescendo em seus olhares. Som de metal sendo arrastado. Você sentiu o peso das expectativas, mas também percebeu a verdadeira ameaça em suas palavras. Fugas, batalhas, um plano ousado se desenhando, e a sua vida monótona estava prestes a ser jogada por um caminho muito além do que qualquer arena poderia oferecer. Sigam-me! Gritou o emissário, enquanto a adrenalina pulava em seu corpo. Mas quando você se virou para seguir, uma sombra se destacou na porta, e aquela figura estava prestes a revelar um segredo ainda mais obscuro, um desvio do que você jamais poderia imaginar. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Título: O verdadeiro rosto das sombras. O emissário desapareceu por uma fumaça que se dissipa no ar, e você permaneceu paralisado, preso em suas próprias dúvidas.
A ideia de que seu passado tinha conexões com um senador poderoso soava insensata, mas as sombras ao redor pareciam rir de você, dançando em uma coreografia sombria, como se estivessem ansiosas para revelar o que sabiam. Som de passos apressados. Os encapuzados avançaram, suas silhuetas ominosas cada vez mais próximas. Não eram ladrões comuns. Havia uma intensidade em seus olhares, um brilho que falava de propósitos muito maiores. A ansiedade se apoderava de você. Seu coração martelava como um tambor, contando os segundos antes que tudo fosse decidido. Então, um dos encapuzados fez um gesto, e uma onda fria atravessou o ambiente. Você precisa entender. Tudo isso que você viveu é uma farsa. O que somos, o que fazemos, está ligado a você, e sua ignorância tem um custo alto. O susto cortou sua respiração. Farsa? 16 anos na arena e tudo foi uma farsa? O ensaio da sua vida não passava de uma pantomima em um palco desgastado pelas guerras e pelas lutas. Som de vento forte. As figuras se aproximaram, e uma delas se adiantou, tirando o capuz. Era um rosto conhecido, o seu mentor, o velho gladiador, que ensinara tudo sobre o combate e a sobrevivência. Agora parecia mais preocupante do que nunca. Você não é, na verdade, um gladiador. Você é um príncipe. Seu nome está entre os mais nobres da Roma antiga. E nós somos os últimos sobreviventes de uma linhagem esquecida. Um arrepio percorreu sua espinha. Príncipe? A ideia era absurda. Como poderia alguém que passava suas noites em um fétido galpão de gladiadores ser chamado de príncipe? E era um segredo guardado por tanto tempo. As revelações se juntavam a você, como uma tempestade que se forma no céu. Os senadores, eles não só decidiram o seu destino, ele continuou, mas também o nosso. Sua linhagem, sua herdade, você é a chave para nosso renascimento. A verdade está nas sombras, mas agora você precisa escolher: permanecer aqui ou lutar por um império que nunca conheceu. Os ecos da verdade ressoaram, e a confusão o afligiu. Esse era o segredo perturbador? E se o passado fosse tão sombrio, o que o futuro reservaria? E então, uma sombra escura se adiantou novamente, mas desta vez bem mais ameaçadora. A figura encapuzada ergueu o braço e exibiu um objeto. Uma lâmina reluzente, gravada com símbolos que pareciam pulsar de energia. A eles nada será escondido. Chegou a hora de o passado ser revelado. E aqueles que têm a coragem de lutar devem se preparar para a batalha. Uma onda de calor percorreu seu corpo. Agora, a verdadeira luta se aproximava. E então, com um gesto breve, todas as figuras de capuz se voltaram, os olhares pesados em você. Decida rápido. A escolha é sua. Aqui ou na arena, onde antigas verdades podem se esvelar. O tempo escasseava à medida que o eco da lâmina preenchia o ar com uma eletricidade estrondosa, e à sua frente, a porta começava a se fechar, deixando você em uma encruzilhada que mudaria sua vida para sempre. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro.
Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Título: O verdadeiro rosto das sombras. O emissário desapareceu como fumaça no ar, e você ficou paralisado, preso em suas próprias dúvidas. A ideia de que seu passado tinha conexões com um senador poderoso soava insensata, mas as sombras ao seu redor pareciam rir de você, dançando em uma coreografia sombria, como se soubessem de algo que você ainda não entendia. Os passos apressados avançaram, suas silhuetas ominosas cada vez mais perto. Não eram ladrões comuns. Havia uma intensidade em seus olhares, um brilho que falava de propósitos muito maiores. A ansiedade tomou conta de você. Seu coração martelava como um tambor, contando os segundos antes da decisão que mudaria sua vida. Silêncio 3C. Um dos encapuzados fez um gesto, e uma onda fria atravessou o ambiente. Você precisa entender. Tudo o que você viveu é uma farsa. O que somos, o que fazemos, está ligado a você. Sua ignorância tem um custo alto. Um susto cortou sua respiração. Farsa? 16 anos na arena. E tudo havia sido uma farsa? O ensaio da sua vida não passava de uma pantomima em um palco desgastado pelas guerras e pelas lutas. Som de vento forte. As figuras se aproximaram, e uma delas se adiantou, tirando o capuz. O velho gladiador que ensinara tudo sobre o combate e a sobrevivência. Mas agora, ele parecia mais preocupado do que nunca. Você não é apenas um gladiador. Você é um príncipe. Seu nome está entre os mais nobres de Roma. E nós somos os últimos sobreviventes de uma linhagem esquecida. Um arrepio percorreu sua espinha. Príncipe? Como alguém que passava as noites em um fétido galpão de gladiadores poderia ser chamado de príncipe? E era um segredo guardado por tanto tempo? As revelações se juntavam a você como uma tempestade que se forma no céu. Silêncio 3 segundos. Os senadores não decidiram apenas o seu destino. Ele continuou, mas também o nosso. Sua linhagem, sua herança. Você é a chave para nosso renascimento. A verdade está nas sombras, mas agora você precisa escolher: permanecer aqui ou lutar por um império que nunca conheceu. Os ecos da verdade ressoaram e a confusão o afligiu. Esse era o segredo perturbador? E se o passado fosse tão sombrio, o que o futuro reservaria? Então, uma sombra sombria se adiantou novamente, mas desta vez parecia mais ameaçadora. A figura encapuzada ergueu o braço e exibiu um objeto, uma lâmina reluzente, gravada com símbolos que pareciam pulsar de energia. A eles nada será escondido. Chegou a hora de revelar o passado. E aqueles que têm coragem de lutar devem se preparar para a batalha. Som de metal arrastando, uma onda de calor percorreu seu corpo. Agora, a verdadeira luta se aproximava. E então, com um gesto breve, todas as figuras de capuz se voltaram, os olhares pesados em você. Decida rápido, a escolha é sua.
Aqui ou na arena, onde antigas verdades podem se desvelar. Um estrondo ecoou na porta e a sala começou a tremer. Seus instintos gritaram. O chão estremeceu com um ruído ensurdecedor e as paredes de barro começaram a rachar. E quem é que estaria passando por trás daquelas portas? Seriam os guardas da cidade ou uma nova ameaça que poderia acabar com tudo? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Título: A revelação que balançou a arena. A sala estava tão silenciosa que você poderia ouvir suas próprias palpitantes dúvidas. A ideia de que seu passado estava ligado a um senador poderoso parecia absurda. Enquanto isso, as sombras ao seu redor pareciam sussurrar, dançando num misto de escárnio e antecipação. Som de passos rápidos. Os encapuzados se aproximaram, suas silhuetas ameaçadoras quase palpáveis no ar pesado. Não eram meros ladrões. A intensidade nos olhos deles revelava uma profundidade de propósito muito além do imaginado. Você podia sentir a pulsação da ansiedade. Seu coração batia como um tambor, cronometrando cada segundo até o momento da decisão. Um deles fez um gesto que congelou o ambiente. Tudo o que você viveu é uma farsa. Nossa existência está entrelaçada com a sua. Ignorar isso tem um preço alto. As palavras ecoaram e sua respiração ficou presa na garganta. Farsa. 15 anos na arena para descobrir que tudo não passava de um teatro sombrio. O palco desgastado onde você lutou se tornara uma piada cruel. Som do vento sussurrando. As figuras avançaram e uma delas tomou um passo à frente, retirando o capuz. Era seu mentor, o velho gladiador, cujas lições de combate e sobrevivência ecoavam em sua mente. Mas naquele instante, a expressão dele era algo muito mais grave. Você não é apenas um gladiador. Você é um príncipe. Seu nome está entre os mais nobres da Roma antiga. Nós somos os últimos da linhagem esquecida. Um arrepio percorreu sua espinha. Príncipe? Um homem que passava as noites em um galpão cheio de suor e palha poderia ser um príncipe? Era impossível, e a ideia de um segredo guardado por tanto tempo parecia absurdamente enganadora, ou uma cruel ironia. Silêncio 3 segundos. Os senadores não apenas decidiram seu destino, mas também o nosso. Sua herança, você é a chave para nosso renascimento. A verdade está nas sombras, mas é hora de escolher: permanecer aqui ou lutar por um império que nunca conheceu. A revelação reverberava em sua mente. Onde poderia estar a verdade se seu passado era obscuro? Naquele momento, seu estômago revirou. Uma sombra se moveu novamente, e uma figura encapuzada ergueu o braço, exibindo uma lâmina brilhante,
coberta de símbolos pulsantes. O momento de revelar o que é oculto chegou. Aqueles que ousarem lutar precisam se preparar para a batalha. Som de metal arrastando. Quente como lava, uma onda de determinação permeou seu ser. A verdadeira luta se aproximava. As figuras de capuz se voltaram para você. Decida logo. A escolha é sua. Ficar aqui ou na arena, onde verdades antigas podem se desenrolar. Determinadamente, você hesitou, pensando no que estava por trás naquela porta. O estrondo continuou, fazendo o chão vibrar sob seus pés, como um prenúncio de algo terrível. Seríamos guardas da cidade? Ou uma nova ameaça prestes a abater-se sobre eles? Então, antes que sua mente pudesse vislumbrar uma solução, uma figura obscura apareceu na porta, bloqueando a saída. Seus instintos gritaram, enquanto a silhueta se revelava. Um terror se aproximava, algo que ecoava por cada canto daquela cela empoeirada. Ao mesmo tempo, vozes se erguiam, misturando-se em um murmúrio frenético. Alguém ou algo estava se aproximando, e a relação entre você e o destino que estava prestes a se desvelar era mais sombria do que você imaginava. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Título: A revelação que balançou a arena. A sala estava tão silenciosa que você poderia ouvir suas próprias palpitantes dúvidas. A ideia de que seu passado estava ligado a um senador poderoso parecia absurda. Enquanto isso, as sombras ao seu redor pareciam sussurrar, dançando num misto de escárnio e antecipação. Os passos rápidos, os encapuzados se aproximaram, suas silhuetas ameaçadoras quase palpáveis no ar pesado. Não eram meros ladrões. A intensidade nos olhos deles revelava uma profundidade de propósito muito além do imaginado. Você podia sentir a pulsação da ansiedade. Seu coração batia como um tambor cronometrando. Cada segundo até o momento da decisão. Silêncio 3 segundos. Um deles fez um gesto que congelou o ambiente. Tudo o que você viveu é uma farsa. Nossa existência está entrelaçada com a sua. Ignorar isso tem um preço alto. As palavras ecoaram e sua respiração ficou presa na garganta. Farsa? 15 anos na arena para descobrir que tudo não passava de um teatro sombrio. O palco desgastado onde você lutou se tornara uma piada cruel, som do vento sussurrando. As figuras avançaram, e uma delas tomou um passo à frente, retirando o capuz. Era seu mentor, o velho gladiador, cujas lições de combate e sobrevivência ecoavam em sua mente. Mas naquele instante, a expressão dele era algo muito mais grave. Você não é apenas um gladiador. Você é um príncipe. Seu nome está entre os mais nobres da Roma antiga. Nós somos os últimos da linhagem esquecida. Um arrepio percorreu sua espinha. Príncipe? Um homem que passava as noites em um galpão cheio de suor e palha poderia ser um príncipe?
Era impossível, e a ideia de um segredo guardado por tanto tempo parecia absurdamente enganadora, ou uma cruel ironia. Silêncio. 3 segundos. Os senadores não apenas decidiram seu destino, mas também o nosso. Sua herança. Você é a chave para nosso renascimento. A verdade está nas sombras, mas é hora de escolher: permanecer aqui ou lutar por um império que nunca conheceu. A revelação reverberava em sua mente. Onde poderia estar a verdade se seu passado era obscuro? Naquele momento, seu estômago revirou. Uma sombra se moveu novamente, e uma figura encapuzada ergueu o braço, exibindo uma lâmina brilhante coberta de símbolos pulsantes. O momento de revelar o que é oculto chegou. Aqueles que ousarem lutar precisam se preparar para a batalha. Som de metal arrastando. Quente como lava. Uma onda de determinação permeou seu ser. A verdadeira luta se aproximava. As figuras de capuz se voltaram para você. Decida logo. A escolha é sua: ficar aqui ou na arena, onde verdades antigas podem se desenrolar. Determinadamente, você hesitou, pensando no que estava por trás daquela porta. O estrondo continuou, fazendo o chão vibrar sob seus pés, como um prenúncio de algo terrível. Seriam os guardas da cidade? Ou uma nova ameaça prestes a abater-se sobre eles? Então, antes que sua mente pudesse vislumbrar uma solução, uma figura obscura apareceu na porta, bloqueando a saída. Seus instintos gritaram. Enquanto a silhueta se revelava, um terror se aproximava, algo que ecoava por cada canto daquela cela empoeirada. Ao mesmo tempo, vozes se erguiam, misturando-se em um murmúrio frenético. Alguém ou algo estava se aproximando, e a relação entre você e o destino que estava prestes a se desvelar era mais sombria do que você imaginava. Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Título: O Segredo das Sombras. A sala estava tão silenciosa que você podia ouvir as palpitantes dúvidas dentro de si. A ideia de que seu passado estava ligado a um senador poderoso parecia absurda, e as sombras ao redor sussurravam, dançando numa mistura de escárnio e expectativa. Som de passos rápidos. Os encapuzados se aproximaram. Suas silhuetas ameaçadoras, quase palpáveis no ar pesado. Não eram ladrões comuns. Havia uma intensidade nos olhos deles que refletia um propósito, muito além do imaginado. A ansiedade tomou conta de você. Seu coração martelava, cronometrando cada segundo até o momento da decisão. Silêncio. Um deles fez um gesto que congelou o ambiente. Você precisa entender. Tudo o que você viveu é uma farsa. Nossa existência está entrelaçada com a sua. Ignorar isso tem um preço alto. A palavra farsa ecoou na sua mente. 15 anos lutando na arena, e tudo não passava de um teatro sombrio? O palco desgastado onde você enfrentou monstros havia se transformado em uma cruel piada.
som do vento sussurrante, as figuras avançaram, e uma delas deu um passo à frente, retirando o capuz. Era seu mentor, o velho gladiador que havia ensinado tudo sobre sobrevivência. Mas a certa altura, seu olhar parecia mais aterrador do que nunca. Você não é apenas um gladiador. Você é um príncipe. Seu nome está entre os mais nobres de Roma. Nós somos os últimos da linhagem esquecida. Um arrepio percorreu sua espinha. Príncipe? Como alguém que passava as noites sufocado por palhas fétidas poderia ser considerado assim? A ideia de um segredo guardado por tanto tempo parecia uma cruel ironia. Silêncio 3 segundos. Os senadores não apenas decidiram seu destino, mas também o nosso. Sua herança é a chave para o nosso renascimento. A verdade está nas sombras, mas é hora de escolher: permanecer aqui ou lutar por um império que nunca conheceu. Suas palavras reverberavam como um eco ameaçador. Onde estava a verdade se seu passado era tão sombrio, apaixonante e aterrador ao mesmo tempo? Uma sombra se moveu novamente, e um dos encapuzados ergueu o braço, exibindo uma lâmina lustrosa, coberta de símbolos pulsantes. O momento de revelar a verdade chegou. Aqueles que ousarem lutar precisam se preparar para qualquer coisa. Som de metal arrastando. Uma onda de determinação percorreu seu corpo. A verdadeira luta se aproximava. Todas as figuras se voltaram para você. Decida logo. A escolha é sua. Ficar aqui ou na arena, onde verdades antigas podem se desenrolar. A tensão subia. A grande porta ao fundo rangia, quando um estrondo ecoou, fazendo o chão vibrar sob os seus pés. Essa energia, quase palpável, causava um frio na barriga. O que poderia estar acontecendo? Seriam os guardas da cidade? Ou talvez uma nova ameaça a espreitar além das paredes? Então, antes que você pudesse imaginar uma saída, uma figura obscura apareceu na porta, bloqueando a passagem. Seus instintos gritaram enquanto a silhueta se revelava. Era algo que ecoava em cada canto da sua cela empoeirada. Furor de vozes lá fora. Naquele momento, o alvoroço aumentou. Alguém ou algo estava se aproximando, e a relação entre você e o destino que estava prestes a se revelar parecia mais sombria do que você podia imaginar. O que estava por vir poderia mudar tudo. E a pergunta que pairava no ar era: você teria coragem de enfrentar essa verdade? Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. Título: O Segredo das Sombras. A sala estava tão silenciosa que você podia ouvir as dúvidas internamente pulsando. A ideia de que seu passado se entrelaçava com um senador poderoso parecia absurda. As sombras ao redor sussurravam, dançando em uma mistura de escárnio e expectativa.
Os encapuzados avançavam, suas silhuetas ameaçadoras quase palpáveis no ar pesado. Não eram ladrões comuns. A intensidade nos olhos deles refletia um propósito acima do imaginado. A ansiedade se apoderava de você. Seu coração martelava, cronometrando cada segundo até o momento da decisão. Silêncio 3 segundos. Um deles ergueu a mão, congelando o ambiente. Você precisa entender. Tudo o que viveu é uma farsa. Nossa existência está entrelaçada com a sua. Ignorar isso custa caro. A palavra farsa ecoou em sua mente. 15 anos lutando na arena só para descobrir que tudo não passava de um teatro sombrio. O palco desgastado, onde você enfrentou monstros, tornara-se uma cruel piada. Som do vento sussurrante. As figuras avançaram e uma delas tomou um passo à frente, retirando o capuz. Era seu mentor, o velho gladiador que lhe ensinara sobre sobrevivência. Mas naquele instante, seu olhar parecia mais ameaçador do que nunca. Você não é apenas um gladiador. Você é um príncipe. Seu nome está entre os mais nobres de Roma. Nós somos os últimos de uma linhagem esquecida. Um arrepio percorreu sua espinha. Príncipe? Como poderia alguém que dormia em palhas fétidas ser assim chamado? O segredo guardado por tanto tempo parecia uma cruel ironia. Silêncio. 3 segundos. Os senadores não decidiram apenas seu destino. Decidiram o nosso também. Sua herança, você é a chave para nosso renascimento. A verdade está nas sombras, mas agora deve escolher: ficar aqui ou lutar por um império que nunca conheceu. As palavras ecoaram, gerando um turbilhão em sua mente. Onde poderia estar a verdade se seu passado era tão sombrio? E se o futuro fosse tão tenebroso quanto imaginava? Uma sombra moveu-se novamente e uma figura encapuzada ergueu o braço, exibindo uma lâmina brilhante, coberta de símbolos pulsantes. O momento de revelar a verdade chegou. Aqueles que ousarem lutar precisam se preparar para a batalha. Uma onda de determinação percorreu seu corpo. A verdadeira luta se aproximava. As figuras de capuz se voltaram para você. Decida logo. A escolha é sua. Ficar aqui ou na arena, onde antigas verdades podem se desenrolar. A tensão subia. A grande porta ao fundo rangia, quando um estrondo ecoou, fazendo o chão vibrar sob seus pés. A energia quase palpável gerava inquietação. O que poderia estar acontecendo? Seriam os guardas da cidade? Ou uma nova ameaça prestes a surgir? Então, antes que você pudesse imaginar uma saída, uma figura obscura apareceu na porta, bloqueando o caminho. Seus instintos gritaram ao ver a silhueta se revelar. Era algo que ecoava em cada canto daquela cela empoeirada. Furor de vozes lá fora. Naquele momento, o alvoroço aumentou. Alguém ou algo se aproximava. E a relação entre você e o destino que estava prestes a ser revelado parecia mais sombria do que você imaginava. O que estava por vir poderia mudar tudo. E a pergunta que pairava no ar era: você teria coragem de enfrentar essa verdade?
Ei, antes que Morfeu te envolva por completo, confere rápido se você ainda está inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Conta nos comentários de onde você nos escuta e que horas são. A sua interação mantém vivo este cantinho de calma. Obrigado por fazer parte. O dia tinha amanhecido como qualquer outro. O sol lançando raios melancólicos através das frestas da cela onde tudo havia começado. O cheiro de palha úmida e suor ainda pairava no ar, mas agora existia uma nova energia, como se as sombras tivessem sussurrado velhos segredos que finalmente estavam prestes a ser revelados. Você e os encapuzados, um grupo peculiar de rebeldes, tinham se reunido em um pequeno salão cercado de paredes de barro, cada um deles esperando por uma resposta. A lâmina reluzente que lhes fora apresentada pulsava com uma espécie de expectativa. Como aquela simples arma poderia carregar o peso de tantas histórias? A tensão era palpável e alguma coisa dentro de você começava a se mexer. Lembranças de um passado antigo, de mentores e batalhas, espunham como anéis de fumaça na sua mente. Você é um príncipe, e o seu destino está além desta arena. As palavras de seu mentor reverberavam como um eco distante. O velho gladiador, que sempre fora uma figura de força, agora parecia carregar a história de todo um povo em seus ombros. E você era mais que apenas carne e osso em uma arena. Você era um símbolo, um véu entre felicidade e renascimento, entre a vida e a morte. Então uma sombra se moveu e interrompeu o seu pensamento. Um grupo de guardas, liderado por um oficial de toga e armadura reluzente, invadiu o local. O pânico tomou conta, mas com uma determinação crescente, um impulso incontrolável surgiu dentro de você. Sua mão tinha se fechado em um punho sobre a lâmina. Isso não vai acontecer, você gritou, e a própria sala pareceu hesitar com o som da sua voz. E então, o que começou como uma reação desesperada transformou-se em uma aliança improvisada. Gladiadores, rebeldes e guarbas dos senadores se encontraram em um conflito que reverberava pelas ruas da Roma antiga. Uma luta épica, não apenas por sobrevivência, mas por um novo começo. Quanto as espadas se cruzavam e o chão era banhado em suor e determinação, você percebeu algo profundo e verdadeiro: o poder da escolha. Você tinha a chance de reescrever seu destino. E a cada golpe na arena, a cada grito de batalha, a linha entre o príncipe e o gladiador ficava mais tênue. Finalmente, entre as chamas e o caos, uma verdade emergiu. Com um movimento decisivo, você não apenas derrotou os opressores, mas também trouxe à luz uma nova esperança, um futuro mais brilhante. O campo de batalha se acalmou, e ao seu redor, os murmúrios de satisfação e alívio começaram a se misturar. Você é o líder que estávamos esperando, um dos rebeldes gritou. Mas você sabia que o verdadeiro triunfo era coletivo. Ali entre os escombros, os sobreviventes se reuniram. O exército de sombras foi derrotado, mas as feridas daquela batalha ainda arderam, deixando apenas cicatrizes.
Era um novo começo para todos. Embora o eco das batalhas de um passado atormentado ainda o seguisse. E enquanto a poeira assentava e o sol começava a se pôr, você olhou para o horizonte, onde suas origens se entrelaçavam com o futuro incerto. Havia algo mais lá fora, uma nova aventura se desenhando no horizonte. Mas então um som repentino interrompeu seus pensamentos, como um sussurro, vindo das profundezas da terra. O que mais poderia estar à espreita, esperando para ser revelado? Você tem que se inscrever agora mesmo. Não perca as próximas histórias exclusivas que temos para você. Este é o momento de mostrar seu apoio. Então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nosso cantinho de calma continue respirando. Inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final é essencial. E não espere nem um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ouvir este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.